Fala galera, tudo bem? Mais um bate-papo aqui no nosso canal do YouTube, o Plenitude. Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude, estou aqui com o Gustavo. Fala pessoal. E hoje a nossa convidada é a Paula Vasconcelos, médica, nutróloga. A gente acha que teve o primeiro contato lá para 2016 ou 2017. Ela participou de um curso nosso. E é um prazer ter a Paula aqui com a gente. Paula, obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Paula, eu queria que você começasse se apresentando, falasse um pouco da sua carreira, da sua formação, o que você faz hoje, o que você já fez no passado. Legal, então vamos lá. Sou médica, hoje vou fazer 11 anos de formada. Então, saí da faculdade, fiz um ano de clínica e aí sempre gostei muito de procedimento, fui fazer dermato. Fiz dermato e aí eu trabalhava já numa clínica com emagrecimento e na época eu tinha um chefe que era endócrino e ele falou, vai fazer nutro, que nutro tá estourando, uma especialidade nova. E isso, né, 9, 10 anos atrás, a dermato tava num boom já. E daí eu fui fazer nutro e acabou que realmente assim, a minha carreira, a minha agenda acabou indo muito mais para esse lado e eu acabei largando a dermato. Daí trabalhei muitos anos com emagrecimento, eu trabalhei num grande plano de saúde, em que a gente tinha uma equipe multidisciplinar voltada para emagrecimento, até pré e pós-cirurgia bariátrica. E daí comecei a fazer consultório e depois acabei fazendo essa transição aí. Bacana. Ô, Paulinha, você falou de nutrologia, isso é uma coisa legal, né? Eu, sei lá, posso estar totalmente equivocado, mas eu tinha na cabeça que nutrologia, a área médica, era uma coisa que tratava, sei lá, mais doença, interal parenteral, sei lá, se eu estou equivocado. E hoje eu percebo que todo mundo usa a nutrologia como nutrição clínica mesmo, funcional, preventiva, esportiva e tal. É real isso ou tô É real, é real. Eu acho que 20 anos atrás, os nutrólogos ficavam muito mais presos, né, nos centros hospitalares, fazendo justamente essa parte de nutrição enteral e parenteral. E aí acho que com o aumento das doenças metabólicas, né, dessa busca por emagrecimento ou por performance esportiva, que sempre foi uma coisa que os endócrinos fizeram, né, e que muitos fazem até hoje, mas o nutrólogo ele é um especialista em alimentação, então nada mais justo do que ele vir também para o consultório e cuidar, né, de tudo isso, tanto na prevenção, no estímulo de saúde, quanto, né, já nas doenças também. Sim. Isso aí acho que até é uma tendência da medicina, né, de um modo geral. Total. Aquela medicina tratativa está cada vez mais perdendo força. Com Essa certeza. medicina preventiva Com certeza, ganhando. é o futuro, né? A gente prevenir é sempre muito melhor do que remediar. E acho que acho que o grande aumento da nutrologia hoje é justamente isso, né? Porque é uma especialidade que abrange muito essas pessoas que querem ter mais saúde, que querem prevenir, que já sabem que a alimentação é uma forma de prevenir doenças. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta. A nutrologia no Brasil, né? Acho que, eu não sei como é que é no mundo, né? Devem ter outras especialidades. Mas no Brasil, como que surgiu, onde apareceu, que a gente tinha, né, até então, com isso eu estiver errado, na faculdade de medicina, são poucas horas de abordagem de alimentação, acho que muito pouco abordado. E como que surgiu a nutrologia? Eu não sei te precisar quantos anos a especialidade é reconhecida no Brasil, mas é uma das especialidades, não é uma área de atuação, é uma especialidade médica. E, assim, por exemplo, na minha faculdade a gente teve uma cadeira de nutrologia, mas eu concordo que era muito pequena e muito mais voltada para essa parte hospitalar, né? Muito menos para essa questão de prevenção. Eu vejo hoje, conversando com estudantes de medicina, que às vezes até procuram a gente, né, principalmente em redes sociais, que é uma especialidade que até as universidades agora estão dando mais atenção. Porque é isso, acho que a ciência ela é uma coisa dinâmica, né? Então tudo precisa se adaptar, né, a essas mudanças. Bacana. Porém, sobre carreira, assim, eu também te conheci através de um outro médico, que é o Thiago Volpe. Sim. Como que foi essa experiência de trabalhar na clínica, no Espaço Volpe, né? Foi uma grande experiência de vida, de carreira, uma pessoa que eu gosto, que eu respeito muito profissionalmente. Então eu estava nesse processo de
trabalhava na Amil, não sei se tem nenhum conflito de interesse aqui, mas trabalhei 7 anos lá e aí comecei a fazer um consultório. E aí na época o Thiago estava querendo ampliar a equipe, eu já tinha sido paciente dele lá atrás e daí eu falei, vou lá para ver. E a gente acabou tendo uma sinergia boa, profissional, e aí depois dinâmico também, né? A carreira da gente vai mudando, como eu falei antes, eu fui mãe nesse meio tempo, então os interesses também vão divergindo um pouco e aí acabei saindo, mas com certeza foi uma experiência muito, muito boa. Bacana. E como foi esse processo de virar empreendedora e montar uma clínica? E como que é a sua clínica? Como que chama? Quem tá lá com você? Bom, para mim não foi fácil, eu sou bem acadêmica, eu gosto de sentar, estudar, ler artigo, então para mim foi um grande desafio pessoal até, foi sair totalmente da minha zona de conforto, mas realmente eu acho que é isso, cada vez mais a gente tem mulheres empreendedoras, até eu estava vendo isso essa semana, e mais de 60% das mulheres, elas empreendem depois da maternidade, que é um dado curioso, né? Você pensa justamente quando você vai ter mais problemas, né? Mais responsabilidade. Mas, enfim. Então, a clínica se chama Soul Health Medicina. Eu acredito muito nesse conceito de corpo são, mente sã. Então, nessa abordagem de olhar o paciente como um todo. E aí é uma clínica multidisciplinar, então eu como nutróloga vejo a parte médica, vejo a parte hormonal, eventualmente. As nutricionistas vão fazer o plano alimentar. A gente tem também uma parte de enfermagem, onde a gente faz a aplicação de medicamentos. Tem um outro nutrólogo, o Dr. Cauê, trabalha lá com a gente. E tem uma ginecologista também, a Vanessa. Porque justamente a gente tem um público com muitas mulheres, muitas mulheres querendo orientação de contracepção ou de reposição hormonal. E aí eu sentia muito essa falta de ter alguém de confiança que falasse a mesma língua que eu pra gente, né, abordar bem esse paciente. Bacana. E Paulinha, como que você enxerga assim, essa questão da medicina integrativa, da medicina funcional, estilo de vida? Eu acho que eu já vi você fazendo curso também fora do país sobre isso, enfim. Já. Como você enxerga esse movimento? Então, eu acho que isso é o futuro, né? Quando a gente fala de medicina preventiva, hoje o estresse é um grande problema, é um grande causador de doenças. Um dos meus grandes pontos de interesse são doenças autoimunes, até porque eu tenho doença autoimune, né? Eu tenho Hashimoto, eu operei já uma endometriose, que interrogado aí uma questão imunológica, e eu tenho artrite reumatoide. E assim, quando eu comecei a estudar isso mais a fundo, primeiro eu me recusei um pouco a seguir os tratamentos mais tradicionais, né? Quando eu abri o quadro de artrite, fui numa reumata e ela falou, toma isso aqui e é isso, tá bom. E eu falei, não é possível que seja só isso, né? Me recuso. Como é que o meu corpo está produzindo doença em mim mesma? Eu acho que isso tem muita relação com as questões psíquicas, com a questão do estresse, e daí vem todo o meu interesse. Eu fiz um curso em 2019 em Harvard de Mind and Body Medicine, e é isso, eles falam muito, e muitas técnicas de manejo do estresse para realmente você conseguir, não curar, né, essas situações, mas você conseguir ter um controle de vida melhor, né? Sem dúvida. Que é engraçado, porque, se eu não me engano, a doutora Denise também foi para esse outro patamar, né? Foi buscar algo integrativo depois que ela descobriu que estava com um problema e tal. E aí falou, poxa, eu não estou encontrando na medicina que eu pratico, que né? eu pratico um jeito de viver melhor ou de me curar. Você é a segunda pessoa, o segundo médico que eu vejo falando sobre isso. Aí a gente está falando assim, a medicina do futuro, será que realmente, agora daqui para frente, até cadeiras mais padrões, assim, vamos dizer, tipo Unicamp, USP, essas universidades comecem a olhar mais para isso, começam a trazer mais para dentro de casa esse tipo de olhar, né? Eu acho que esse ainda é um grande desafio, né? A gente tem muito a medicina cartesiana, que a gente fala, né? Que são os grandes professores, muitos professores, né? Professores eméritos das universidades que, obviamente, têm uma visão
talvez diferente, né? Meu pai, por exemplo, é médico, tem 69 anos hoje, é outra formação, né? Ele formou na década de 70, tem coisas que eu falo para ele que hoje ele fala, legal, hoje eu acredito de tanto conviver com você me falar, de eu ver os benefícios, mas é uma quebra de paradigma, né? Mas a gente vê, por exemplo, hoje o Einstein e o Sírio-Libanês, né, eles têm uma pós-graduação em medicina integrativa. Então, assim, acho que é um grande avanço, porque você tem, né, grandes médicos, são considerados melhores hospitais do Brasil, da América Latina. Então, quando a gente vê esse movimento nesses grandes centros, eu acho que, É um bom disso. com certeza, as universidades vão ser obrigadas, né, a incluir isso. Exato. A gente pretende lançar alguns cursos nessas áreas também e a ideia é revolucionar o mercado positivamente. Ô Paulo, eu vou falar de algumas coisas que eu vejo em consultórios, eu queria também saber sua opinião, assim. Modulação hormonal, por exemplo. Ou terapia à base de hormônios, eu não sei qual que é a nomenclatura correta. Na verdade, esse termo de modulação hormonal ficou meio mal falado aí, né? Então, eu acho que o equilíbrio hormonal, talvez seja a melhor palavra, é fundamental. Então, assim, na minha prática, por exemplo, eu tenho muitos pacientes querendo emagrecer, e aí, ou querendo melhorar a composição corporal, e se eu pego uma mulher, por exemplo, que toma anticoncepcional e tá com a testosterona zerada, ela vai ter muita dificuldade de chegar nesses objetivos. Então, muitas vezes você tenta fazer esse equilíbrio. Eu acho que a grande questão é que o equilíbrio não é você dar hormônio, né? Muitas vezes, por exemplo, essa menina de 20 e poucos anos, se orientar ela, colocar um DIU de cobre e tirar o contraceptivo, a gente já tá fazendo um equilíbrio hormonal, né? Então, acho que tem várias formas de fazer isso. Eu adoro fitoterapia, adoro. Acho que tem muitas formas da gente tentar fazer isso sem efetivamente dar hormônio. Eu percebo assim, existe uma ignorância ainda muito grande a respeito de vários assuntos, né? No próprio Covid agora apareceu tanta coisa que a gente fala, nossa. E esse é um assunto que virou um tabu, né? E pessoas acima de 35, 40 anos têm muitos benefícios já comprovados clinicamente, enfim. E esse público, na realidade, é um público que hoje tem uma certa condição de, vamos pôr entre aspas, investir para uma saúde melhor. Até porque essas pessoas vão ser muito mais longevas, né? Com tem certeza. Que vivam 85, 90, de repente até 100 anos. Sim. Que é uma coisa que não era muito comum há 30 anos atrás, né? A pessoa com 40 anos já era considerada uma pessoa idosa. Sim. E aí a tendência, talvez, até, sei lá, para o seu filho, para os nossos filhos, seja realmente cada vez mais olhar isso de uma maneira... com 40 anos eu estou começando uma nova profissão, eu preciso ter um plus, um up, para continuar nessa pegada. Com certeza. Essa educação, de repente, não deveria ser um pouco mais estimulada, do tipo assim... os médicos realmente começaram a falar um pouco mais sobre isso de uma maneira mais efusiva, não uma coisa assim meio velada, como se fosse o hormônio associado à academia, ao bodybuilder, né? Não deveria ter algo mais... eu sei que deve ser um pouco complicado falar tal, mas não deveria tentar começar a levar mais para o público Não, final? com certeza. Eu acho que hoje as mídias sociais, elas permitem muito mais isso, né? O paciente, ele consegue entender, ele consegue ver o que você pensa antes de vir numa consulta. Então, ele vai ver o que eu acho que a grande dificuldade, que nem a gente estava falando, né, daquela medicina mais cartesiana, é que tem muita gente que ainda demoniza os hormônios. E eu acho que é muito mais por uma formação diferente, né? Por exemplo, final de semana passada eu estava num curso de reposição hormonal para mulheres menopausa e tudo, implantes. Enfim, não faço essa parte, mas indico, né, para colegas que fazem, e as pacientes, elas criam uma relação de confiança em que elas querem saber a minha opinião. E é importante, né, entender. Então a gente estava discutindo, por exemplo, que o estudo que mostrou o aumento do câncer de mama em mulheres, ele foi feito com hormônio via oral, Premarin, que foi um hormônio, né, feito lá na década de 60, de éguas, né, de xixi de éguas, e assim, e foi publicado na década de 90, entendeu? A gente tem mais de 20 anos o estudo. Então, assim, de lá para cá, quantas moléculas diferentes foram desenvolvidas? Você praticamente não usa mais reposição hormonal via oral.
Então, só que, de novo, você pega um médico que nem o meu pai, que estava ali com 30 anos e viu aquele estudo acontecer, né? E viu sair na capa da Times, enfim, toda essa questão, o cara criou um preconceito em relação àquilo. Então, eu acho que hoje vem uma nova geração de médicos e com uma visão talvez mais assim e que, né, a tendência é mudar. E os pacientes, eles buscam isso. Acho que, na prática, eles já triam, né, o médico que tipo de abordagem ele quer ter. Paulinha, ainda em hormônios, implantes hormonais, o que você acha? E SARMs, entra em hormônio? Os SARMs tá ali, né? Eu acho que os SARMs, eles são eu tô falando, né? Porque agora a Anvisa suspendeu, né? Até terem mais estudos. Acho que de fato os estudos são necessários, mas assim, acho que são bastante promissores, porque a ideia é você ter uma ação muito mais seletiva sem ter tanto efeito sistêmico, né? O pouco que eu vi, que eu usei, acho que não era tão seletivo assim. A gente tinha um pouco mais de ação sistêmica, mas acabava sendo uma opção mais conservadora para você melhorar alguns pacientes. Em relação aos implantes, eu acho, por exemplo, para mulheres na menopausa, fantástico. Acho a melhor forma de reposição hormonal. É óbvio que isso ainda tem um custo mais elevado, então nem todas as pacientes conseguem aderir, mas com certeza uma opção bem interessante. Precisa também, né, agora descriminalizar porque colocaram ali como chip da beleza também, né, e aí colocaram a coisa de uma forma errada. Por exemplo, os implantes de gestrinona, eles são muito bons para endometriose. Então, mas é isso, né, acho que ao mesmo tempo que a gente tem essa socialização, essa familiaridade de muitas coisas médicas com as mídias e tudo, algumas coisas perdem um pouco o conceito principal, né? Legal. E ainda também entrando nessas coisas que a gente acaba vendo crescendo nos últimos anos, a relação do intestino também com a saúde, assim. Eu acho que há mais de 5 anos atrás eu não via tanto falar sobre isso e hoje em dia talvez seja uma das principais áreas. O que você acha dessa relação do intestino com Incrível, o resto né? de tudo? É isso, quando a gente estava falando lá, né, da mente e corpo, talvez essa conexão direta aí da cabeça, o primeiro órgão que seja afetado seja o intestino, tanto que a gente vê, né, uma relação muito importante entre doenças autoimunes e questões intestinais. Então, dentro dessa abordagem da nutrologia, a gente sempre vai cuidar do intestino, né? Tanto o paciente que está mais gordinho mesmo, que quer emagrecer, questões de pele. Então, a gente sabe que a acne também pode ter uma relação intestinal. E, sem dúvida, nas questões imunológicas, uma relação, por exemplo, existe uma relação muito forte entre síndrome do intestino irritável, tiroidite de Hashimoto, nas mulheres e endometriose. É uma tríade que está muito frequente, né? Então, talvez isso tudo tenha começado no intestino e desencadeou, né, outras coisas. Bacana. Mais um termo que eu comecei a estudar recentemente é medicina de precisão, que tem a ver, acho que, com genética, enfim, a prescrição de alimento ou de medicamento através do exame genético. O que você acha disso também? Eu acho que é o futuro, acho que a gente está caminhando. Por exemplo, hoje na clínica a gente trabalha com alguns testes genéticos, a gente trabalha com um teste para cabelo, para queda de cabelo, que é muito legal. Então, principalmente queda de cabelo androgenética. Então, ele vai determinar quais são os melhores ativos de acordo com os seus genes, né? Ele avalia 27 genes. Tem um outro teste que avalia o envelhecimento dos telômeros. Então, a gente sabe, né, Renato, já deve ter visto isso aí, que os telômeros são a parte lá do cromossomo associado ao envelhecimento, e aí também ele vai avaliar quais são os melhores antioxidantes, né, as substâncias. Por exemplo, em relação aos exames genéticos de obesidade, eu não gosto muito. Acho que hoje a gente tem exames que mostram só 25% dos genes, então, né, ainda falta muito. Então, quer dizer, você pode ter uma amostragem ali, né, insignificante. Como ainda não é uma coisa tão acessível, eu prefiro indicar os que realmente a gente tem uma quantidade maior de genes e tudo. Não conhecia. Esse dos telômeros deve ser muito interessante. Você É está muito dizendo legal. o seguinte, o cara vai fazer um exame e vai dizer
qual antioxidante é melhor para que evite o encurtamento de daí. Exatamente. Então você faz o teste genético, né? Isso é muito Você legal. faz, o laboratório que faz a Fagron, eles mandam vai para Barcelona, que é o centro deles, e daí eles te dão a sua idade estimada, né? A sua idade biológica, né? De acordo com esse encurtamento dos telômeros. E é curioso, assim, porque foram testes que chegaram no começo do ano passado, e aí com a pandemia a gente ficou muito na telemedicina, então é mais difícil você indicar esse tipo de exame, né? E agora a gente está indicando bastante e é muito interessante os resultados, assim, é muito legal. Isso é uma informação muito preciosa, Bacana. porque sobrevida, né? Total. Pô, sei lá, o cara tá previsto morrer com 70 anos, pode viver até 80, alguma coisa nesse... É isso, né? E de novo, você consegue individualizar, né? Um dos testes que já estão bem regulamentados é dentro da psiquiatria. Existe um teste que determina a farmacodinâmica, então você pega um paciente ali com um quadro mais borderline, um paciente que não tem uma resposta tão boa a alguns medicamentos. Como eu trabalho com muito remédio psiquiátrico, né? Muito paciente que toma ou que eventualmente a gente vai usar para ajudar nesses processos, tem uns testes, tem vários laboratórios que já fazem aqui no Brasil e realmente você direciona muito. Então, acho que Bacana. é o futuro. E o Gu falou de longevidade aí, Paulinha. O que tem de estudo ou de tendência que associa medicina, tecnologia, de repente, e aumento da expectativa de vida, assim? Tem muita coisa sobre isso, não? Eu acho que é uma das grandes... tem muito desafio, muito estudo nessa linha. Uma das coisas que a gente vê hoje é o jejum, né? Então, o jejum como uma estratégia para a longevidade. Como você precisa de estudos muito longos, né, para avaliar isso, então acho que a gente não tem nenhum duplo cego, randomizado, nível de evidência com certeza não. Mas a gente vê já algumas coisas. Por exemplo, o uso da metformina como uma substância antioxidante, ele melhora o microbioma intestinal e parece que é uma substância associada à longevidade. Bacana. E o jejum, eu acho que são duas das coisas que hoje tem mais respaldo. Pô, bacana. E outro procedimento que eu vejo em algumas clínicas, e aí eu queria saber sua opinião, por ignorância minha mesmo, por curiosidade, a gente estava até comentando ontem, né, Gu, de soroterapia? É soroterapia que chama? Pode ser, né? Que é uma aplicação de injetáveis intravenosos ou intramusculares. Sou fã também, sou adepta. Em 2017 eu fiz um fellow fora, né, nos Estados Unidos, e lá já é bem documentado, assim, eles já fazem há bastante tempo, que é essa reposição de vitaminas na veia, né? Primeiro, para você evitar que o paciente, às vezes, tome uma grande quantidade de cápsulas. Segundo, porque, às vezes, o paciente não está com o intestino adequado e aí ele não vai conseguir ter absorção daquilo. Você pega pacientes, por exemplo, que fizeram cirurgia bariátrica, né? Então, eles vão ter algumas deficiências crônicas, ferro, B12, vitamina D, e não adianta. Você pode dar via oral, mas o cara perdeu ali uma parte da absorção. Então, existem indicações precisas. Nos Estados Unidos virou uma febre, né? Porque você não precisa de uma clínica médica. Faz uso crônico, ou seja, fica sempre tendo que... Não, depende. Por faz exemplo, um agudo, depois... Depende do protocolo, né? Mas, por exemplo, uma das coisas que a gente faz isso na minha clínica, uma das coisas que a gente mais faz é reposição de ferro intravenoso para mulheres. Então, a mulher tem um fluxo menstrual muito intenso, fica com a ferritina muito baixa, tem queda de cabelo, tem dificuldade de ganhar massa muscular, você faz uma ampola de ferro ali, às vezes vai fazer só dali 6 meses, só dali 1 ano. Então, depende muito, né? Tem uns protocolos mais voltados para essas questões de longevidade e tudo, mas eu acho bem interessante a gente usar isso a favor. Legal. Existe protocolo de manutenção? Tipo, eu não preciso muito, mas eu quero para, sei lá, para manter a saúde. Existe. Você sabe que hoje muitos pacientes que eu atendo, assim, querendo fazer isso, são pessoas que já fizeram isso fora do Brasil, né? Acho que aqui no Brasil a gente tinha muito pessoal da ortomolecular fazendo, né? A orto, como não é uma especialidade médica reconhecida, então acabou se perdendo um pouco essas coisas,
Mas eu tenho muito paciente que faz fora do Brasil e aí acaba procurando a gente para fazer. Então, às vezes, para uma melhora de imunidade ou de disposição, lá fora eles têm uns protocolos tipo hangover. Então, em Las Vegas, o cara foi para uma balada, tomou todas e ele faz um soro no dia seguinte, né, para melhorar a hidratação Isso eu não sabia. e para melhorar a ressaca. Bacana. Então, antes de abrir a clínica, eu fui conhecer algumas clínicas dessas. Na Europa, a Europa é mais conservadora em relação a Sim. tudo isso, né? Mas Londres, que é uma cidade mais aberta, eles têm uma clínica dessas dentro da Harrods, que é surreal, assim, de linda. O Legal. soro mais caro que eu paguei na minha vida. Vamos colocar um soro aqui dentro. A gente não bebe, brincadeira. Pô, muito legal. Ô Paulo, e aí como que é assim, eu percebo que essa medicina, sabe que você falou um pouco sobre isso também, mas essa medicina não cuida só do corpo, assim, ela tenta cuidar da cabeça. Eu gosto muito, eu vejo alguns médicos orientando com relação ao estilo de vida, saúde mental e até a espiritualidade, assim. Você faz algo do tipo? Você pergunta, recomenda alguma coisa? Enfim, como você faz isso? Espiritualidade eu não entro muito porque, enfim, né? Acho que é uma questão mais pessoal. Talvez é uma coisa mais ligada à meditação. Mas isso, Isso. o manejo do estresse total, né? Então, por exemplo, Manejo do uma estresse, das coisas que faz parte da minha anamnese, faz parte do dia a dia, então, por exemplo, é o sono. Acho que é um dos pilares, né, para quem quer emagrecer ou ter performance, é alimentação, atividade física e sono, né? E aí depois essa reposição de vitaminas, esse equilíbrio de vitaminas e hormônios. Então, muita gente dorme mal, e muita gente dorme mal porque está estressado, porque está ansioso. Então, quando você coloca práticas de meditação, às vezes eu oriento começar por um relaxamento guiado, porque às vezes o cara é tão ansioso que até para meditar ele fica estressado, né? Ele fica mais estressado. Então, acho que faz parte, mas é muito essa orientação, e aí a gente eventualmente indica terapia também. Eu gosto muito desse acompanhamento multidisciplinar, né? Então tem profissionais ali que a gente direciona quando o paciente precisa ou tem interesse. E o que aparece mais no consultório, assim? É estética, é tratamento, é prevenção? Vou te falar, eu acho que sempre tem um quê de estética, até porque a maior parte do nosso público é mulher, e mulher sempre quer emagrecer 1 ou 2 quilos e sempre quer melhorar alguma coisa, né? É uma eterna insatisfação. Sim. Mas eu acho que cada vez mais essa preocupação realmente com a saúde e com qualidade de vida. Então, é a pessoa que às vezes quer perder um pouco de peso, mas quer melhorar a massa muscular, quer prevenir doenças, e a gente tem ali uma parcela também de pacientes com questões de saúde, então doenças autoimunes. Acho que porque a gente se comunica, né? Eu acabo falando sobre isso nas minhas redes sociais, os pacientes eles se identificam com você, então tem tido bastante gente nesse sentido também. Bacana. Você falou de multidisciplinaridade, a gente estava até comentando ontem também, né, Gu? Sei lá, também há mais de 10 anos atrás, a gente não via o médico trabalhando com nutricionista e dando uma importância tão grande quanto, assim, pro nutricionista. Você tem uma nutricionista parceira, né, que é a Camila. Qual que é a importância disso? Como que você enxerga essa relação? Acho essencial, acho fundamental. Bom, tem uma outra coisa que eu não falei. Antes de fazer medicina, eu fiz uma outra faculdade. Qual que foi? Eu fiz fisioterapia. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Caramba, que legal. Não passei na federal na época, entrei na minha segunda opção, que era físio. E aí entrei numa briga com meu pai, porque meu pai queria que eu fizesse logo medicina. E aí eu falei, não, vou cursar. E aí cursei, me formei. Caramba. Quando eu estava no último ano, eu passei em medicina. Então, eu fiz 10 anos de faculdade, resumindo, né? Mas você se formou em fisioterapia? Formei. Ai, que legal. Formei, no último ano eu passei no vestibular para medicina. Então, assim, acho que talvez essa coisa da multidisciplinariedade, para mim, vem daí, né? Eu tenho uma formação diferente, eu sei o quanto esses outros profissionais são importantes pro equilíbrio. E aí, dentro da nutrologia, foi muito natural, porque lá na AMIL a gente já tinha uma equipe multidisciplinar. Os pacientes, eles passavam em consulta com o médico, e eles tinham consulta com o nutricionista e tinham palestras com o psicólogo. E muito porque nos pacientes bariátricos essa abordagem também é fundamental.
Então, para mim, sempre foi muito natural esse processo e eu acho essencial. Às vezes os pacientes, né, ou às vezes o paciente não quer passar com a Nutri, eu falo, ó, nem vou falar de dieta, a gente discute aqui o geral, que acho que... E outra, né, o nutricionista, ele vai ficar 4 anos na faculdade, ele tem muito mais embasamento para montar um plano alimentar para fazer esse direcionamento do que eu. E é muita coisa para a gente ver também, né? Exato. Muito legal. E você usa alguma coisa da fisioterapia hoje em dia ou não? Nada. Assim, acho que de novo, né? Valorizar a importância dos outros profissionais, sim. Indicar e tudo, mas não uso nada. Bacana. Legal. O Paulinho, eu vi que, trazendo agora mais pro período atual, eu vi que você recentemente atuou num hospital de campanha, né, do Covid. Foi isso mesmo? Como que foi isso? Isso. Foi uma experiência também de vida, sair da minha zona de conforto. Bom, ano passado, né, começou a pandemia, 18 de março, lembro claramente, eu, vários médicos, né, donos de clínica, conversando o que a gente vai fazer, vamos fechar, vamos atender. E aí, naquele momento, né, eu, a Camila também, que é minha sócia, a gente optou realmente por fechar a clínica, porque, embora, né, seja um serviço essencial, a gente não atende urgências, né, na maioria dos casos. A gente queria prevenir a nossa equipe de ficar doente e tudo. E aí, na mesma semana, eu recebi um e-mail do Einstein e eu me cadastrei lá, coloquei lá que voluntária. E aí falei pro meu marido... me voluntariei. E ele falou, e agora? Eu falei, bom, eu, você e a Luísa não somos fator de risco, então tá tudo bem, né? Nossos pais a gente não vai ver mesmo e vamos que vamos. E aí eles fizeram uma seleção, era para o hospital de campanha do Pacaembu, eles fizeram uma seleção que eles queriam médicos assim, ou que já tinham experiência, que já tinham experiência em pronto-socorro, né? E na minha formação eu trabalhei ali, dei muito plantão em pronto-socorro. E médicos que já tinham feito, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, né? Pessoas com experiência assim de campo. E daí me chamaram, queriam pessoas um pouco mais maduras também, né? Não gente tão recém-formada, porque foi o primeiro hospital de campanha do Covid no Brasil. Então, tudo dali a começar. Bacana. E aí foi um monte de reunião pelo Zoom, né? O Covid, toda uma coisa muito nova. Todo dia, 2 horas de aula de Covid. E, assim, para mim foi muito estressante do ponto de vista, assim, de ansiedade, né, do medo de contaminação. A gente tinha visto na Itália que 50% dos profissionais de saúde se contaminavam, né, e, enfim, né, você trazer uma doença para dentro da sua casa é complicado. É tudo muito novo. Muito novo, exatamente. Mas foi assim, a gente começou lá no hospital dia 6 de abril, e abril foi o mês que eu mais trabalhei, eu dei 20 plantões, então fiquei praticamente todos os dias. Nós éramos 10 médicos de manhã, né, das 7 a 1, à tarde eram 4 médicos e à noite 3. Então fiquei sempre da manhã, eram 10 enfermarias, então cada médico ficava com 20 doentes. E aí a gente, né, e assim, muito dinâmico, porque, enfim, usa cloroquina, não usa cloroquina, né? Então, a gente foi um hospital que fez um dos grandes estudos associados a isso, né? Então, foi realmente um aprendizado muito grande, mas era isso, né? Acabava o plantão, 20 minutos para desparamentar, que é o período de maior... Eu lembro alguém falando, né? Que tira a roupa, bota a roupa, tira do... Não, você vai tirando e vai higienizando o álcool, vai tirando e vai higienizando, né? Tudo... Aí tomava um banho no estádio, me senti de novo, né? Na época dos jogos da faculdade, né? Porque você fala assim, poxa, tô numa fase da minha vida que já não faço mais certas coisas, né? E aí chegava em casa, tomava outro banho. Bom, tô aí 1 ano sem Covid. É sensacional. Né? Mas assim, eu acho que acima de tudo foi uma experiência de vida, sabe? Eu acho que eu olhar para minha carreira como médica e falar, puxa, legal, eu fui ali, eu fiz... Não, com certeza absoluta. Daqui 10 anos você vai lembrar disso. E assim, de fato, a gente teve um respaldo muito bom do Einstein, né? Que foi toda a organização, assim, uma equipe surreal. Quem organizou foi o Einstein e o governo de São Paulo, foi isso? O Pacaembu, sim.
né? Na verdade, foi a prefeitura. A prefeitura? A prefeitura contratou o Einstein para montar todo o hospital e gerenciar, né? O do Pacaembu. O Einstein hoje ele cuida de algumas coisas do SUS, né? Então o Hospital M. Boimirim. Isso embaixo, lá na parte de baixo do Einstein tem um atendimento. O Vila Santa Catarina. Então foi toda a organização SUS. E assim, todos os médicos que estavam ali, na verdade assim, né? A gente foi como voluntário, a gente teve uma remuneração depois, mas foi realmente assim, né? Você vai dar a cara a tapa, né? Você vai realmente para a linha de frente. Então, tava todo mundo com muita vontade de fazer a diferença. E, assim, todos os médicos do Einstein, gente que cobra caro uma consulta, a maioria, né? Que não atende plano de saúde. Então, você vê que tava todo mundo a fim de fazer a coisa diferente. Dali, a gente foi realmente um hospital modelo para, né, os outros que vieram. Assim, a questão da sistematização, de prontuário. Pensa o seguinte, num hospital de campanha, primeiro eram os prontuários para você fazer manual. Imagina você ter 20 doentes para evoluir em 6 horas e fazer tudo manual. Impossível. Então, né, foi tudo como que vai fazer e tal. E todo mundo colocando um pouquinho de seu know-how lá. Foi muito legal. Mas foi um desafio. Assim. Não, sensacional. Só uma pergunta claro. referente a isso. Você comentou de alguns estudos aí que vocês fizeram, de oxicloroquina, enfim. E no final, meio que ficou aberto, cada profissional da área da saúde utilizou um jeito para tratar, enfim. Passado aí mais de um ano, como é que você está vendo aí hoje a evolução disso? Você acha que a gente aprendeu muita coisa, não aprendeu? Da vacinação, surgiram várias teorias aí, né? O que você percebe depois de um ano e pouco? Tem muito estudo que é controverso, né? Os estudos que foram feitos lá no hospital não mostraram benefício. Aí a grande questão é, será que a droga foi usada na fase correta, né? Então, assim, é controverso, né? Tem muita coisa na medicina que é controversa, tem muita droga que é usada de forma off-label. Por exemplo, na obesidade, a grande maioria dos remédios que a gente usa são off-label. Então, na prática, assim, o médico, ele tem autonomia para prescrever. Eu acho que é individualizar isso junto com o paciente, colocar os riscos em cima da mesa. Em relação ao Covid, o que realmente a gente tem que é consenso hoje é a questão dos anticoagulantes, né? Quando você tem alteração ali de marcadores de dímero, e os corticoides na fase inflamatória da doença, né? Que geralmente não é nos primeiros 7 dias. Isso é o que tem bem documentado, é o que os grandes centros fazem hoje. Depois, eu acho que é isso, as abordagens precoces e tudo tem que ser individualizado com o paciente. Tem grandes médicos que falam muito sobre isso na internet. A Denise, por exemplo, é uma referência. Acho ela muito sensata. Mas é isso, acho que vai continuar controverso. Tenho grande esperança da vacinação. Acho que, né, é o futuro realmente, a gente esperar. Tenho esperança que logo que o governo vacine toda a população prioritária, liberem para a iniciativa privada, porque aí a coisa vai mais rápida, né? Grandes empresas vão comprar para os funcionários, vai acabar desonerando um pouco. Então... E na realidade, uma pandemia como a do Covid, ela meio que impacta muito, né, a longevidade. Porque na realidade, até a expectativa de vida diminuiu, né, no Brasil, além das prevenções, né, tradicionais, que não é tão tradicional, é meio recente da longevidade, como o uso, a reposição hormonal, enfim, todas as coisas que nós falamos, essa em paralelo, né, que anda em paralelo, as possíveis novas pandemias, como é que, de repente, a alimentação de carne, se é uma coisa que a gente tem que repensar no futuro, qual que é a sua posição referente a isso? Então, na história da medicina, a gente tem uma pandemia a cada 100 anos, né? Então, a última tinha sido a gripe espanhola, o Covid veio na época dele, né?
até me parece que demorou um pouco mais, porque em 1920, né, você tinha que pegar um navio para poder ir para um outro continente. Agora, né, você dorme aqui e amanhece em qualquer lugar. Então, com essa coisa da globalização, a coisa tende a ficar muito mais rápido. Eu não tenho um pensamento apocalíptico, né? A gente vê muita gente assim, parece que está torcendo para o fim do mundo, né? Assim, nessas perspectivas negativas. Mas sim, as últimas doenças todas vieram de animais, então gripe suína, né? Gripe aviária, o Covid não se sabe muito bem se veio lá do morcego ou não, mas com certeza acho que a gente precisa repensar o consumo de carne. Eu parei de comer carne há 5 anos, então como peixe ainda, mas a minha alimentação é mais ovo-lácteo, então eu já vou ter um viés aí nesse sentido, né? Mas acho que sim, com certeza, assim, e até por uma questão de sustentabilidade, né? A produção hoje de carne não é sustentável, né? A gente tem um grande impacto de poluição, de consumo de água, de muitas questões. Legal. Muito legal mesmo. Paulinha, o que você quer para sua vida aí agora, tanto no âmbito pessoal e profissional, nos próximos anos? Olha, eu acho que assim, tem uma definição de sucesso, né? Que o sucesso é você mudar a vida das pessoas. Eu acredito muito nisso. Acho que eu fiz medicina realmente para impactar pessoas, para cuidar de pessoas, e isso para mim é muito satisfatório, sabe? Quando uma pessoa chega melhor numa outra consulta, que ela atingiu objetivos. Então, acho que o meu objetivo profissional com certeza, continuar impactando pessoas de forma positiva e acho que continuar na clínica, né? Quem sabe ter outros profissionais, porque, de novo, acredito muito nesse contexto aí de multidisciplinariedade. Acho que quando a gente trabalha em equipe, a gente aprende muito mais, porque a gente discute casos. Quando você está sozinho, você tende a ficar, né, mais engessado. E como eu hoje não estou num hospital frequentemente, né? Só quando tem algum paciente. Acho que trabalhar em equipe é muito legal. E para minha vida pessoal, quem sabe, aumentar a família, enfim. Bacana. Mas acho que, de novo, né, priorizar muito isso que eu prego, sabe? Que é a questão do estar bem, de eu ter a minha saúde mental, eu estar feliz, realizada na minha vida pessoal, para que isso reflita profissionalmente. Muito legal. Tem mais alguma colocação, Gu? Não, só agradecer, legal, uma conversa boa e uma aula, né? Eu gostei muito dessa história do Covid que você contou e eu acho que marcou, né, a vida de todo mundo e Sim. Com certeza você, como profissional da área de saúde, linha de frente, deve ter tido uma reformulação mental muito grande aí nesses meses. Eu acho que sair da nossa zona de conforto, né, é necessário, assim, não imaginava, né, nessa fase da minha vida profissional, voltar a dar plantão, acordar às 5h30 da manhã, mas é necessário, acho que a gente sair da zona de conforto pra gente evoluir, né. Não, muito legal. Uma baita atitude, você falou que foi como voluntária, mesmo que fosse como muito bem remunerada, já ia ser uma baita de uma atitude, então... Corajosa, né, de ir pra frente ali, nossa, total. Então, parabéns, Paulinha. Obrigada, gente. Prazer. Obrigado, Só queria te agradecer mais uma vez. Tô Valeu. feliz, né? Eu acredito que a vida é feita de encontros. A gente vai reativando esses encontros, enfim. Que nem eu falei, acho que a gente se conheceu em 2016, 2021, 5 anos depois ainda estamos aqui e a gente vai, se tudo der certo, continuar. Então, tô muito feliz, muito obrigado. Obrigada. Valeu, gente. Valeu.